Nasceu em Alter do Chão, no Alentejo, a 16 de junho de 1947. E aos 11 anos acompanhou a família rumo a Lisboa. Começou a trabalhar como paquete, mas o bichinho do teatro, ele que pisou um palco pela primeira vez com apenas 8 anos, arrastava-o para companhias de teatro amador, onde Vasco Morgado o veio a descobrir, estreando-se como ator profissional em 1972. Contracenou com grandes nomes em muitas ocasiões, tendo sido responsável pelos espetáculos do Casino do Estoril durante largos anos. Ao longo de uma vida intensa, experimentou o cinema. Logo em 73, entrava no elenco de Portugal Minha Saudade. Em 1999, no intenso Inferno, de Joaquim Leitão. E em 2007, num interessante filme, Julgamento, de Leonel Vieira. Duas longas-metragens que simbolizam ajustes de contas com a memória da guerra colonial. Na televisão, muitas foram as apostas, desde Nicolau no País das Maravilhas, logo em 1975, o Arroz Doce, de Júlio Isidro, as telenovelas Passarel ou Cinzas, ou o concurso Saber a Valer, em 1987, onde um estranho mecanismo designado besidróglio entregava as perguntas. Um comunicador da sua estirpe não podia deixar de lado a rádio, naturalmente. Entre Linhas, Entre Gente, livro publicado pela Ália em 1982, reúne textos do programa de rádio que manteve no início da década de 80 na RDP1. Um livro com um formato peculiar, uma capa em bico e uma corda num furo ao centro, a unir as folhas. 3 curtas crónicas deste livro com um formato tão peculiar, Entre Linhas, Entre Gente. Esta é de novembro de 1981 e reza assim. A gente às vezes mete-se por aí, pelos bares da cidade, bebe 3 copos de água oxigenada com tintura, fica todo contente porque arejou o gelo dando banho à pedrinha e lá pela noite dentro sente-se uma inveja danada de quem tomou o seu cafezinho em casa, viu televisão e metido em val de lençóis devorou um livro qualquer, que até pode ser poesia do Rui Belo, que não era um poeta qualquer. Depois de apagar a luz, pessoas há que sonham com cavalos de crinas de 4 metros, de preferência azuis, e na embalagem dão voltas num carrossel 8 ou 80, que nos sonhos há sempre tendência para exagerar. Se não fossem os últimos textos de guerrilha do Luís Pacheco, ontem tinha adormecido muito cedo. Assim embarquei naquilo, atirei-me depois ao Alçada Batista, li novamente as crónicas de 73 Capital e adormeci já à noite alta, com um dedo nos bons malandros e um cotovelo no molero, mais no que ele diz. Tudo isto misturado com fotografias do Fernando Pessoa, agora publicadas e que nos custam os olhos da cara. Um conto e picos, são muitos picos a aleijar. Mas eu comecei a falar de copos. Este nosso Portugal escocês tem mais whisky que a terra do kilt. E andamos todos de calcinhas. Se um dia nos dá para andar de saias na proporção do whisky que fabricamos, ainda acabamos a dançar no rancho da Nazaré.
postas as coisas em termos de copos, de livros, de saias e em outras coisas mais, apetece perguntar: onde é que está a crise? Temos tudo como na farmácia. O país está realmente bem de saúde, com dores de cabeça, mas bem de saúde. As dores de cabeça da tinturinha farralhada. E quanto à saúde, as tapas sempre alimentam, não é assim? Não há de ser por falta de grão frito que a gente deixa de entrar no mercado comum. Por mim, estou nisto tudo. E leio. Não adormeço de outra maneira. Mesmo quando ressuscito o mosquito ou a coleção azul. Afinal, as crinas do meu cavalo de sonho não tinham outra cor. Ou esta, de junho de 1980. Aliás, de janeiro de 1982. Peço desculpa. 120 fósforos é muito fósforo. Comprei há bocado uma caixa de fósforos, das grandes, que é para não andar sempre a comprar. Lindos fósforos, sim senhor. Aquilo é que é. Quase todos do mesmo tamanho e com as cabecinhas todas da mesma cor. Lindos. Acho até que vou comprar mais caixas de fósforos das grandes e nem são caras. 4 escudos e 50 centavos. O que é que a gente quer mais por 4,500? Temos ali um genial passatempo por baixo preço. E útil. Em primeiro lugar, abre-se a caixa. Depois, contam-se os fósforos. 121. Contei eu. Claro que fiquei todo contente. Ganhei um. Deve ser brinde da fosforeira. Obrigado. Depois a gente mete os fósforos todos outra vez dentro da caixa, um por um. Magnífica distração. Quem quiser, risca-os. Maravilhosa chama. Aquilo sim é que é chama. Ainda dizem que não há onde ocupar os tempos livres. Risquem fósforos. Mas cuidado com os fogos. Devem ter bem próximo um balde de água, porque a técnica do assopro pode falhar. E 121 assopros são muito assopro para uma pessoa só. A tarefa também pode ser dividida e o passatempo passa a ser de 2. A escolha é sua. E esta, hein? Nunca vossas excelências pensaram que por tão irrisória quantia tinham umas horas bem passadas. Depois fica a caixinha que serve para guardar qualquer coisa. E os pauzinhos. Com madeira podem construir lindas caravelas, castelos, casinhas, que dão lindos candeeiros se o engenho e arte estiverem virados para a eletricidade. Além disso, o fósforo é muito bom para a memória. Juro-vos que andava fraco do crânio. A minha cabeça estalava. As ideias voavam com o vento. Com uma simples caixa de fósforos, parece o outro. E a prova está aqui. Graças àqueles 121 maravilhosos pauzinhos, brotei um texto de grande significado intelectual, uma peça literária de se lhe tirar o chapéu, se entretanto não lhe riscarem a cabeça. Não têm que agradecer. E por último, uma crónica de março de 1981. Preencher os momentos do lazer começa a ser um bico de obra para muita gente. O Jardim da Estrela está visto e revisto. O Jardim Zoológico também, apesar dos bichos novos. Os cafés e esplanadas nunca preencheram grande coisa. As visitas de cortesia e amizade caíram em desuso. A pesca ficou de repente um desporto caro e com resultados poluídos. O peixe não anda bom e até a viagem num cacilheiro à outra banda deixou de ter significado para quem dia a dia, e é muita gente, tem de preencher momentos de lazer. Lembrei-me então, num momento de lazer, de preencher o meu pouco tempo livre da seguinte forma que passo a recomendar. Oxalá consigam os resultados que eu consegui e foram francamente bons. Parar nas montras dos fotógrafos e observar atentamente todos os retratos. Os de tipo passe, por exemplo, caras bonitas e feias, com óculos, sem óculos, com laca, sem laca,
risonhos, tristes, com gravata, sem gravata, e todos na mesma posição, com uma orelha tapada, que é a exigência de serviços. Invenções do Van Gogh. Depois há os artísticos, com o dedinho no queixo ou apoiados na mão, de preferência com pulseira ou o relógio a ver-se. Sorriso esboçado, que é de uma tristeza medonha. Ainda outra, com alguém em pensamento, esfumando-se, olhar nostálgico e distante, a lembrar coisas. Criança de escola, ar burrinho, eu tenho uma. Ou então a outra, nozinho de rabinho para o ar, não tenho nenhuma. Ou ainda aquela de carnaval mascarados de infelicidade para felicidade do padrinho. Mas há mais. Talvez as mais castiças de todas. Dos casamentos. Lágrima de mãe, de filha e de pai. Foto novo do padrinho com a mão em pose para exibir os anéis. Ou da madrinha com mala e sapatos novos. Ou ainda a criancinha com bandeja de prata e alianças, vestida de anjinho, ensaiando a primeira comunhão. Recomendo vivamente a foto do jardim ou a entrada para o carro. O momento do sim, que não fica no retrato, mas calcula-se que foi sim. Ou as poses para as assinaturas, onde sempre se estreiam canetas que sujam os dedos todos de tinta. E por dedos, aqueles dois levantados por detrás da cabeça do noivo dão sempre um toque de humor. São antigos companheiros da boémia, da tropa, ou então a malta lá da rua. Recomendo, por fim, uma olhadela atenta aos convidados. O tipo que aproveita para se encostar à filha do padrinho, que é aquela de véu e chapeuzinho gentil, as mãozinhas cruzadas, agarrando a luva e a malinha branca. Depois disto tudo, é um regalo ver as caras de fome do pessoal todo, fartos de retratos e a pensar nos morfos, no copo d'água, que é a apoteose de qualquer casamento. Espero que sigam o meu conselho e ocupem as vossas horas de ócio nos fotógrafos. Se a descrição coincidir, abram lá o álbum e passem uma muito boa tarde. No início do século XX, o jornalismo português, muito em especial aquele que se fazia pela capital do país, já minado por uma eterna e atávica macrocefalia, revela-se revestido de uma mestria assinalável, trazendo para as páginas das principais publicações prosas de verdadeira excelência. Grandes repórteres portugueses da Primeira República, livro publicado pela Fotojornal em 1986, reúne memórias desses dias. Julião Quintinha foi um dos nomes importantes dessa geração. Nasceu em Silves, em 1886, e era politicamente bastante crítico, com ligações a organizações operárias e ao anarcossindicalismo, maçom. Fez parte do Grande Oriente Lusitano, tendo sido iniciado em 1912, em Portimão, com o nome simbólico de Danton. No jornalismo, um percurso riquíssimo. Editor da revista Seara Nova, subchefe de redação do jornal República, chefe de redação do Diário da Tarde, Diário da Noite, Jornal da Europa, e ainda colaborou com as publicações Alma Nova, A Batalha, Contemporânea, O Diabo, o Diário do Alentejo, Diário Liberal, Diário de Lisboa, Diário Popular, Mala da Europa, O Século e Voz do Sul. Mas o que aqui partilhamos é a história de uma entrevista histórica e aparentemente impossível com a deslocação a Portugal do escritor e ensaísta político H.G. Wells, autor de obras que marcaram a literatura como A Máquina do Tempo, A Porta no Muro ou A Guerra dos Mundos, distopia fantástica que, curiosamente, seria levada para a rádio por um outro gênio de nome semelhante ao seu, o cineasta Orson Welles. A encomenda foi do jornal O Século e o resultado foi, no mínimo, surpreendente.
até para o próprio Julião Quintinha, que faleceu em 1968. O jornalismo universal contemporâneo, reflexo da vida que passa, com seu cortejo de utilitarismos dominante, falência de princípios, desorganização económica, dúvida dos idealistas, vai perdendo aquele sabor romântico e o ambiente boémio que noutros tempos prestigiava a profissão com qualquer coisa de invejável e fascinador. Em Portugal, somados todos aqueles males à calamidade de uma percentagem de 60% de analfabetos, deficiências de educação e ausência de mentalidade, permanente de desorganização social e política, o jornalismo não pode deixar de ser quase ficção. Uma profissão de sacrifício sem encanto espiritual, sem beleza, sem futuro. Num jornalismo que se exerce nestas circunstâncias, naturalmente, só os raros felizes possuem memórias amáveis e bom humor para as escrever. Dos 12 anos que conta a minha modesta carreira jornalística, metade desse tempo esgotei-o sem plano, correndo exaltadamente, de gosto, através de quimeras, defendendo ideias, dispersando a minha colaboração por revistas e jornais. A outra metade, no período mais intenso, estive ao serviço de O Século como repórter parlamentar na Câmara dos Deputados e vim, depois, repartindo a minha atividade pelos meus livros de novelas, pela Batalha, Diário da Tarde e Jornal da Europa, até que, em serviço desta folha, parti para a minha reportagem de África, de todas a mais trabalhosa e emocionante. Como foi a reportagem parlamentar que dei mais assiduidade, eu poderia evocar aqui algumas dessas cenas edificantes da política tumultuária dos últimos tempos. Evocação que não deixaria de ter interesse por não lhe faltar algo de eloquente, de grotesco e até de trágico. Mas já lá vão uns bons anos e recordar hoje qualquer desses episódios parece-me menos oportuno. O parlamentarismo dessa época está ferido de morte e ninguém ousa formular libelos ante um moribundo. Além disso, das minhas palavras, escritas neste momento contra o parlamentarismo, poderia inferir-se qualquer justificação para a ditadura militar. Ora, eu não desejo incluir-me entre os que defendem ditaduras e ditadores. Afastando os olhos desse terreiro de mesquinhas lutas que, pomposamente, se intitulava Primeira Assembleia Nacional, onde queimei, num jornalismo árduo e anónimo, 4 anos de vida que poderei escrever da minha carreira apagada e inglória. Fiz artigos e entrevistas, relatos de assembleias e sessões solenes, notícias de comícios e manifestações, toda uma montanha de lugares comuns que de longe contemplo, apavorado, quanto mais recordo que os cretinos, a quem tive de chamar ilustre, os mariolas, a quem tive de atribuir méritos, as pessoas de bem, a quem tive de ignorar virtudes. Afasto os meus olhos desse espetáculo torpe e do involuntário naufrágio da minha pobre consciência, poucos despojos salvo. Entre os fragmentos que posso citar sem pavor, distingo algumas entrevistas que realizei com satisfação. Lembra-me de uma com António Cândido, a propósito da sua consagração, e que veio publicada no Século da Noite. Outra com Ângela Pinto, publicada na Ilustração Portuguesa, em que a grande artista me confiou as suas preferências em arte e algumas das maiores emoções da sua vida. Outra entrevista ainda, com Teófilo Braga, de todas a que me impressionou mais pela soledade e triste isolamento em que fui encontrar esse homem que fez a sua carreira desde tipógrafo a Presidente da República, sempre com a mesma austera simplicidade e firmeza de princípios.
Dou importância a estas entrevistas apenas devido à hierarquia mental e artística dos entrevistados. E ainda por mais esta particularidade, é que fui eu o último jornalista que os entrevistou. Foi através da minha modesta pena que, pela derradeira vez, eles comunicaram com o público antes de empreenderem a grande jornada para a eternidade. Ora, a propósito de entrevistas, quero recordar este episódio. Uma noite, no século, Mário Salgueiro, que então chefiava a redação com muita competência, chamou-me e disse: "Sabe que chegou a Lisboa o grande Wells? Carecemos amanhã de uma entrevista que você fica encarregado de fazer. O homem nega-se sistematicamente, mas você não o larga sem a entrevista." Tomei a melhor nota, mas logo de mim para mim, sobressaltado, pensei no fiasco que ia dar. O Wells, o formidável escritor inglês de reputação mundial. Pensava, preocupado, como havia de ser aquilo? Eu não sabia falar inglês. E Wells, como logo me disseram e depois verifiquei, timbrava em fingir que falava um francês ainda pior do que o meu péssimo francês. No outro dia, acompanhado do fotógrafo Salgado, dirigi-me ao Estoril, subi ao hotel onde o grande homem estava hospedado e logo ensaiei a manobra conhecida para catequizar o criado. "É inútil", disse-me o rapaz. "Já têm vindo outros jornalistas e esse senhor não os recebeu. Mas entregue-lhe este cartão. Trata-se de um caso urgente. Diga-lhe que solicito menos do que 5 minutos. Sorrindo, superior e incrédulo, o criado lá foi, para voltar daí a segundos com um ar triunfador. "Eu bem lhe disse, manda agradecer, mas diz que nada tem para dizer aos jornais." Desapontadíssimo, não me dei por convencido. E aproveitando um outro criado que me pareceu mais otimista e dizia coisas em inglês, expedi novo recado. "Diga ao Mr. Wells que até à noite, até amanhã, esperarei o tempo preciso para lhe falar, visto que não devo sair daqui sem me desempenhar dessa missão." "Impossível, absolutamente impossível. Pede desculpas, mas vai sair de automóvel e nada tem a dizer que possa interessar à imprensa." "Perdão", interrompi eu, e logo a socorrer-me de um súbito pensamento, mandei já com decisão. "Mr. Wells é necessariamente uma pessoa delicada, um gentleman. Vá dizer-lhe que o Século, o maior jornal deste país, me enviou aqui expressamente para lhe apresentar saudações. Não se trata de uma entrevista, percebe? Mas apenas de apresentar a esse senhor cumprimentos, saudações." O criado sumiu-se no corredor. Decorrido pouco mais de 1 minuto, emoldurando-se na larga porta de cristais, aparecia-me Wells, em pessoa, um sorriso amável nos olhos claros, o ar complacente de quem pereceu o estratagema, e logo um aperto de mão em inglês e agradecimentos num vagaroso francês pelas saudações que lhe trazia. As suas primeiras palavras, numa descerimoniosa curiosidade: "Do you speak English?" Que não sabia falar inglês, disse num grande à vontade. E por que havia eu de envergonhar-me de não falar inglês, se ele, mais culto e mais velho do que eu, também não sabia falar português e tinha vindo ao meu país? Convencionámos que, de qualquer modo, nos entenderíamos em francês. E como, por esse tempo, MacDonald governava a Inglaterra, logo rompi com tal pretexto, querendo dar início à entrevista a presumir que muito me interessava a política inglesa. Seguríssimo, numa reserva sorridente, Wells explicou-me que, fora do seu país, não se ocupava dos homens públicos da Inglaterra. Tentei outro caminho.
sem me dar por molestado. E como nessa data, recentemente, havia assumido a primeira magistratura da nação, o Sr. Teixeira Gomes, que cerca de 12 anos fora representante de Portugal em Inglaterra, pareceu-me curioso inquirir o que se pensava dessa eleição no meio intelectual inglês. Wells limitou-se a algumas palavras amáveis para o Sr. Teixeira Gomes e mais nada. Ora, eu também não ignorava que o grande escritor vinha de fazer uma esplêndida viagem através da Índia e da Rússia. A sua opinião sobre a verdadeira situação política dos sovietes seria um assunto esplêndido e oportuno. Era, mas ele guardava-o para os seus livros e jornais de Londres. Só me restava um recurso: falar-lhe da sua obra literária e lisonjear-lhe a vaidade para forçar a sua impertinente reserva. Falei-lhe, pois, dos seus livros, que conhecia, e de outros que não conhecia, manifestando-lhe o natural interesse que os intelectuais portugueses deveriam ter nas suas opiniões. Desta vez fui um pouco mais feliz. Wells desenhou no rosto um mais franco sorriso, quebrou um momento o seu delicado desdém, tão britânico, e quis saber se as suas obras eram muito conhecidas e quais as preferidas. Além disso, vieram ligeiras impressões sobre a literatura portuguesa, acerca do temperamento latino, do nosso clima, paisagens e, sobretudo, do sol de Portugal. E nessa altura, Salgado, aproveitando um momento de pose amável, disparou o aparelho fotográfico. Extenuado, retirei sorrindo, mas furioso intimamente. É que, mais uma vez, a experimentar aquele insuportável orgulho inglês que em todos os campos se manifesta. Uma vez mais, avaliar a desvantagem de ser repórter num pequeno país cujas opiniões nada interessam ao grande mundo. Mas como urdir a entrevista se o entrevistado tinha optado pelo grave silêncio dos super-homens, pensava. Arreliado, à noite escrevi qualquer coisa que entreguei ao chefe de redação, retirando sinceramente aborrecido. No outro dia, com grande surpresa, vejo a entrevista em fundo, título de grandes letras, e eu, fotografado, com o grande escritor. Corei e tive medo de ler aquilo. Ao entrar na redação, Mário Salgueiro disse-me algumas palavras de cumprimentos. À tarde, no Martinho, com grande espanto meu, Vítor Falcão, camarada muito prezado, mas crítico, cuja independência está acima de amizades, afirmava-me que gostara da minha entrevista, considerando-a das melhores que eu tinha publicado. E até o próprio Wells, parece-me, enviou cumprimentos para o século. Ainda não sei como aquilo foi, mas afirmo aqui, para a posteridade, sobre a cabeça dos meus filhos, que Mr. Wells nada me disse. Desde então fiquei sabendo que para o jornalista escrever uma boa entrevista com qualquer grande homem é indispensável que este nos diga pouco e, muito melhor ainda, se ele não disser nada. Nasceu em Ilhavo a 31 de julho de 1920 e veio a tornar-se o nome mais importante, mais temido até, daqueles que escreveram sobre televisão. Mas Mário Castrim fez muito mais. Escreveu no Jornal Diário de Lisboa, onde, a partir de 1957, coordenou o suplemento DL Juvenil, um projeto que apadrinhou e moldou completamente. Foi nos jornais que conheceu a sua mulher, a então jornalista Alice Vieira, hoje um dos nomes mais importantes na literatura para crianças e jovens.
Escreveu também no semanário Tal e Qual e na revista para jovens Audácia, publicada pelos missionários combonianos. Personalidade carismática, dividiu a sua crença católica com a defesa do comunismo, uma dualidade por muitos incompreendida. Deixou-nos em 2002 com uma vasta obra publicada. Títulos como Nasceu para Lutar, de 1964, Histórias com Juízo, 5 anos depois, em 69, O Cavalo do Lenço Amarelo é Perigoso, de 74, ou O Caso da Rua Jau, de 1994. 2 volumes de teatro, Com os Fantasmas Não Se Brinca e Contar e Cardar. 3 livros de poesia, Viagens, em 77, Nome de Flor, 2 anos depois, e O Livro dos Salmos, já em 2007. Algumas das suas crónicas sobre televisão, ao longo dos anos escreveu mais de 3.000, estão reunidas no livro O Lugar do Televisor, publicado em 2000 pela editora Além Mar. No fundo, a televisão e a sua crescente influência acabam por ser um palco onde Mário Castrim encena as suas reflexões, as suas memórias e, claro, as suas opiniões. 2 destas crónicas escritas então para a revista Audácia. A primeira tem por título Um Mal Me Quer no Espaço. As palavras são os instrumentos ideais de comunicação entre as pessoas. Nos últimos tempos, porém, o nosso arsenal foi enriquecido por certas expressões que, não sendo propriamente palavras, funcionam como tal. São as siglas. As siglas fazem-se a partir das iniciais das palavras que definem uma pessoa, uma entidade, uma empresa, uma instituição. Recordemos, a título de exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, a GNR, Guarda Nacional Republicana, a PJ, Polícia Judiciária, a EDP, Eletricidade de Portugal, etc, etc. Deixo-te o passatempo de encontrares agora mesmo um grande número de outros exemplos. Entraram definitivamente no nosso dia-a-dia, dada a facilidade de expressão que permitem. São tão naturais, tão populares, estão dentro dos nossos hábitos e das nossas necessidades, que às vezes nem sabemos o que significam. Posso dizer-lhes que usei muitas vezes a sigla SIDA, sem saber de onde ela vinha, e foi pela televisão que soube. SIDA vem de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Procura agora saber, pelos teus próprios meios, porque aqui não temos tempo, o que significa isto. Toda esta retórica por causa de um OVNI. OVNI é o resumo de objeto voador não identificado, ou seja, fenómeno atmosférico representado por corpos estranhos, geralmente luminosos, que se movimentam com grande velocidade nas mais estranhas evoluções e para os quais não se encontram explicações naturais, científicas. Enchem-se as prateleiras de livros que relatam as mais exóticas experiências. Portugal não foge à regra. Houve um dia na televisão em que subitamente o ovnismo veio ter connosco a abrir-nos os olhos de espanto. Tudo aconteceu em Quintas, uma aldeia não muito longe de Mirandela. Naquela noite, os habitantes da pequena aldeia foram sobressaltados por um esquisito objeto que pairava a grande altura. O que foi que eu pensei? Perguntava aquela simpática velhinha. Pensei que fosse o fim do mundo. O Sr. Sérgio explicava a situação melhor que ninguém, com todos os pormenores. O objeto parecia um mal-me-quer grande, todo aberto no espaço. As pétalas mudavam de cor, abriam e fechavam, davam a sensação de que nos estavam a fazer sinais. Lá entendê-los é que ninguém entendia. O Sr. Hilário concordava em tudo com as palavras do seu amigo Sérgio. Era um mal-me-quer, tal qual. Parecia que atirava lanças de luz. Foi isso que me chamou a atenção.
O Sr. Francisco tinha tudo visto, claramente visto. As luzes, o movimento, as chamas despedidas e de repente a ficar muito quieto no espaço, como se olhassem cá para baixo. O que era aquilo? Sabia lá. Se calhar era gente que vinha de outro planeta, como se costuma dizer. O Sr. Gabriel tem a mesma opinião. Devem ser desses tais extraterrestres. O mais curioso é que não fazia barulho nenhum. Como se vê, um mal-me-quer muito bem comportado. Apesar de uma camponesa se referir ao fim do mundo, o ambiente não se poderia considerar alarmista. Até pelo contrário, tudo estava preparado até para uma boa convivência. Não me afligi nada, diziam. Não me importava nada de ir com eles. Eu ainda gritei para eles, conta outro, com um sorriso manso, sobre o qual total ausência de dentes. Eu ainda gritei para eles, venham cá beber e comer umas coisas com a gente. Nós, os portugueses, somos assim. Os extraterrestres já ficam a saber. Quando um dia pensarem em vir à Terra, a gente ideal para os receber é esta. Comida, bebida e festa, tudo à disposição. Deixemos-nos de cantigas. Todos nós acreditamos em histórias maravilhosas. Quando alguém deixar de acreditar em histórias maravilhosas é porque está muito doente da alma. Eis aí a nossa fantasia a galope. Outros planetas, outras formas de vida, outras maravilhas do universo. E fomos nós, os portugueses, os escolhidos para conhecer em primeiro lugar os nossos companheiros desta aventura que se chama vida. Na Terra, ou lá não se sabe onde. Tudo acabou, porém, quando o repórter foi entrevistar o Sr. José Bento, encarregado da feira de Mirandela, que pôs tudo em pratos limpos. Tudo não passara de efeito luminoso, provocado por um gigantesco foco destinado a sinalizar a feira, uma forma de a lembrar a quem morasse longe. O projetor tem uma potência de 6.600 watts. Pode ser visto a muitos quilómetros de distância. E pronto. Lá se acabou mais um sonho. Nem objeto, nem voador, e ainda por cima, identificado. Fico resignado na minha solidão. Mas o povo de Quintas ainda não parece convencido. De vez em quando, a meio da noite, lá segue para o meio do vale, na esperança de ver surgir o grande mal-me-quer. Os sonhos não gostam de morrer. A crónica vinha assinada em setembro de 1997. Um ano e um mês depois, em outubro de 98, líamos sobre o milagre da Cláudia. Quando vi a Cláudia naquela reportagem sobre a atividade de certas crianças, a palavra que me ocorreu foi milagre. Geralmente, a ideia que está associada a tal palavra é a de uma relação entre a pessoa e Deus ou algum dos santos. Como vem no dicionário, milagre é um acontecimento extraordinário que não pode ter uma explicação natural. E também diz de outra maneira, milagre é um acontecimento que causa espanto e admiração, um acontecimento que assombra. Não sei em qual destas alíneas hei de pôr aquilo que senti ao ver a reportagem da Cláudia, mas sei que seria uma grande monotonia se não existissem os milagres. A vida ficaria irremediavelmente pobre. Tudo seria lógico, racional, previsível. Para empregar a palavra certa, chato. O povo, lá estou eu a socorrer-me da sabedoria popular, costuma dizer que o amor faz milagres. E quem diz amor, diz bondade, solidariedade, compreensão. Como lhes disse, aconteceu uma sensação de estar a assistir a um milagre, quando vi o quadro pintado pela Cláudia. Aliás, a arte provoca sempre em mim a sensação de estar a assistir a algo de assombroso, de inexplicável. Ou seja, a qualquer coisa como um milagre, mesmo entendendo a palavra nas suas dimensões dicionaristas e prosaicas. Aí, pelos meus 15 anos, tive uma revelação com 2 quadros de Van Gogh. Num, representava-se o quarto do pintor. Um quarto modesto, a cama e a mesinha da extrema sobriedade. Toscas mesmo.
No sobrado, as tábuas eram irregulares, gastas, e já se notava a ação do caruncho. O outro quadro mostrava-me apenas as botas de um pobre, esfoladas, cambadas, rotas, sem atilhos. Ali não havia um objeto, havia uma pessoa. Eu vi um homem no extremo da miséria e da solidão, talvez melhor do que se o visse, em carne e osso. Estão a ver o milagre? Onde estava um objeto, eu via uma pessoa, via a andar, sentia-lhe a respiração. Se estivesse com mais atenção, até o ouviria contar-me as suas mágoas, os seus protestos, os seus sonhos. Devo dizer que a arte sempre me deu a sensação de um milagre. E não me refiro apenas ao quadro da Cláudia. Por exemplo, a poesia, que é a forma artística, digamos, mais próxima de mim por uma questão de inclinação pessoal. Estou mais desperto, mais sensível no território das palavras do que no dos sons ou das cores, embora, evidentemente, não lhes seja alheio. Às vezes tenho a impressão de que se me pusesse a dizer os versos que guardo dentro de mim, levava um ano inteiro sem me calar um instante. Passo o exagero poético. Todos os passos da minha vida estão balizados por versos. A minha casa está sempre cheia de gente. Camões, Pessoa, João de Deus, Tolentino, António Reis, Carlos Queiroz, Carlos de Oliveira, José Régio, Jorge de Sena, Cesário Verde, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, eu sei lá. Uma casa cheia onde, apesar de tudo, há sempre lugar para mais um. E não só de poetas, bem. Tenho um Wi-Fizinho para os músicos que de vez em quando me visitam e há pelas paredes quadros inéditos, uns reproduções, outros. Lembro João de Deus, quem teve a grande desgraça de não aprender a ler, sabe só o que se passa no lugar onde estiver. Posso dizer o mesmo de quem não gosta de poesia, de pintura, de música. Esses não sabem sequer o lugar onde estão, porque nem sabem quem são. Por isso, um dos maiores crimes de que eu acuso a televisão é o de não cuidar da sensibilidade, da alma das pessoas. Ora, falava eu de milagres a propósito da pintura de Cláudia. A Cláudia anda, se não me engano, pelos 15 anos. Fala pouco. Digamos que não é exuberante. Como se quisesse dizer, tudo o que sei está na minha pintura. Reparem neste quadro da Cláudia. Representa um circo. Largas manchas de cor, uma cor viva, gritante por vezes, mas sempre uma cor que fala. O palhaço rico está lá todo em vermelho e azul, enquanto o palhaço pobre não passa de uma pincelada de um castanho tristemente sujo. Em cima, no lugar da boca, um traço branco que não se percebe bem se é uma cicatriz ou um sorriso. Trata-se de uma figura mais real, mais humana, mais viva que a do palhaço rico. Isso diz-nos alguma coisa sobre a visão que a Cláudia tem do mundo. No quadro não há subtilezas de linhas ou de enquadramentos, mas as manchas estão bem definidas, têm o seu espaço próprio, não se misturam caoticamente. Não se trata de um universo ao acaso, mas tudo lá está ordenado segundo uma vontade e um projeto. Impressiona aquela mancha no alto do quadro e não se percebe bem se é uma pessoa, se um pássaro. Dois traços verticais mais escuros dizem-nos que se trata do trapezista. Mas onde está o milagre? Perguntarás tu. É que me falta ainda dizer uma coisa. A Cláudia não tem braços e pinta os seus quadros segurando o pincel na boca. Precisa, é certo, de quem lhe prepara a paleta e o cavalete, de quem lhe vá chegando os materiais que utiliza. Um milagre? De qualquer modo, um milagre partilhado? Não sei se é a palavra certa, mas de momento não me ocorre outra e tenho de mandar a crónica ainda esta manhã.